Seu coração está preparado? Você está com fome e sede demais da presença de Deus? Amém. Então, com certeza, Ele vai estar derramando sobre a sua vida. Bom, nós estamos encerrando praticamente o mês e estamos encerrando uma série. Todos os meses nós trabalhamos uma série, um tema específico durante todo o mês. E estamos encerrando a série Discípulos de Cristo. E hoje o tema da minha palavra é impossível não dar certo. Bom, fecha os teus olhos, Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque te amamos. Outros tantos estão aqui por causa de alguma necessidade e porque querem e precisam te conhecer melhor. Esta obra somente o teu Santo Espírito pode realizar nos corações. Então tu tens a liberdade de se mover e fazer o que tu queres com essas vidas. E que haja salvação, cura e restauração para a glória do teu nome. Que neste momento caiam por terra todos os inimigos de Deus. Toda obra maligna seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Dessas vidas e neste lugar. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. É impossível não dar certo. Bom, quantas vezes você entrou para uma empreitada e dizia para si mesmo, é impossível não dar certo. Quantos negócios talvez você ingressou sabendo que era impossível não dar certo. Mas a um determinado ponto parece que alguma coisa acontece e não dá certo. Bom, na vida espiritual, a impressão que temos é que às vezes acontece a mesma coisa. Bom, nós ouvimos falar maravilhas de Jesus e o que Ele faz na nossa vida quando abrimos o nosso coração para Ele. Nós nos rendemos completamente a Ele e mergulhamos como que se jogando nessa piscina. Na verdade, num mar profundo para descobrir cada vez mais dEle. E ficamos assim cada vez mais apaixonados. Na verdade, por tudo aquilo que Ele é. Não pelo que Ele faz. Porque aquilo que Ele transforma, aquilo que Ele realiza no nosso interior, não existem recursos naturais que possam compensar ou pagar. Certamente você se atirou em algum momento da sua jornada diante do Senhor e acreditando que seria impossível não dar certo. Mas a coisa não aconteceu no dia que você esperava. A chuva não caiu no momento em que você clamou para que ela caísse. As portas não foram abertas quando você disse, abre-te. Quando viemos para Jesus, nós viemos com, às vezes, um entendimento errado de quem é o Senhor e do poder dEle sobre as nossas vidas e também sobre as circunstâncias. E quando nos rendemos, nós temos a tendência de pensar que Ele, de forma literal e absoluta, vai responder todo o nosso clamor e as nossas orações. Você já imaginou se o seu pai ou você como pai respondesse positivamente a cada clamor e pedido do seu filho? Às vezes circunstâncias ocorrem na nossa vida que nos deixam tristes com a sensação de desamparados, desprotegidos. E ficamos angustiados, abatidos, às vezes perplexos. Às vezes ficamos sem norte. E começamos até mesmo de duvidar da nossa fé, não de Cristo. Quantas pessoas clamaram por uma cura física, uma cura emocional, e certamente a tiveram, mas passado algum tempo, não se entende a razão do porquê, parece que ela voltou a se manifestar, e a peregrinação rumo à cura
inicia novamente. Ninguém quer ser decepcionado, ninguém quer ser frustrado. Todo mundo toma decisões, pelo menos espera-se, e toma decisões com vistas a algo muito melhor para a sua vida. Não temos tempo para brincar, e eu costumo dizer de gabinete, com a maior parte das pessoas que eu atendo, ninguém mais tem a oportunidade de errar. E cada passo, cada decisão, ela precisa ser certeira, porque os dias estão extremamente acelerados. E nós não podemos brincar com a nossa vida. Por quê? Tendo família, a família vai sofrer o reflexo direto de uma decisão nossa que talvez não atingiu o objetivo. Algo que trouxe frustração. Cristo, Ele não somente salva, mas Ele cura e Ele restaura. E Ele te dá toda a prosperidade. O que nos afasta do Senhor são os nossos pecados. Mas a partir do momento em que recebemos a Cristo, reconhecendo que somos pecadores, já não há mais separação entre nós e o nosso Deus. E as nossas orações, elas são respondidas quando estão alinhadas com o propósito dEle. E Ele então vem e trabalha no nosso coração, preenchendo lacunas existenciais. Recentemente eu estava em um ambiente público e alguém comentou, eu acho que eu tenho um vazio dentro de mim. É fato. Todo ser humano que não tem Jesus Cristo tem um buraco, uma lacuna, que só pode ser preenchida por Jesus. Não há nada na face da terra, não há nada emocional e nem material que possa preencher esta lacuna. Só que até o momento de se dar conta que só Ele pode preencher, talvez as pessoas já andaram por caminhos tortuosos, já experimentaram toda sorte de prazeres, toda sorte de refrigérios. E quando chegam a Jesus, chegam quase que mancando. Já na hora de dizer, me salva. E a palavra salvação, ela não é tocante somente ao espírito. Mas a palavra salvação se refere ao ser trino, espírito, alma e corpo. E aquele que salva o meu espírito, me regenerando completamente, perdoando os meus pecados, lançando no mar do esquecimento e não se lembrando mais dele. É esse que tem o poder de preencher a lacuna existencial. É esse que tem o poder de curar as minhas emoções feridas. É esse que tem o poder de curar e restaurar as minhas enfermidades e também doenças. Então, quando recebemos a Cristo, não recebemos a Cristo apenas em uma área da nossa existência. Estamos entregando a nossa vida. Estamos entregando o nosso coração. E toda a nossa vida, a partir deste momento, ela pode ser tocada por esse poder transformador, por esse poder restaurador. É impossível não dar certo se você permanece firme no caminho. Hoje é o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. João capítulo 8, versículo 32, trouxe sua Bíblia, abra. Não trouxe, sim, pode abrir o aplicativo da Bíblia no seu celular. As Escrituras dizem o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A palavra conheceis, dentro de um contexto bíblico, tem a ver com intimidade, tem a ver com se desnudar, tem a ver com se revelar, tem a ver com render-se,
tem a ver com entregar-se. As escrituras dizem que conheceu Caim, a sua mulher, e ela gerou a Enoque. Então, a palavra conhecer não é apenas aprender, não é apenas ouvir em mais um culto, ou talvez numa pregação pelas redes sociais, ou um card, uma arte que você recebeu pelas suas redes sociais. É muito mais profundo do que você pode imaginar. Para que você seja liberto por completo, você precisa se render e você precisa se entregar. Você precisa colocar diante dele as áreas mais secretas da sua existência, o lado mais obscuro da sua vida, no qual sequer você acha digno, você mesmo, de trazer a memória. Mas que diante dele, que é onisciente, onipotente, onipresente, tudo está patente, ele apenas necessita que você reconheça que você pecou, que você errou. Ele precisa ouvir de você. E aí ele vai entender que você realmente foi tocado pelo Espírito dele. Porque só o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, quem tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. O versículo 36 de João 8 diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O versículo 32 diz: e conhecereis a verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus, o verbo vivo que se fez carne, Jesus Cristo. E conhecereis Jesus Cristo de forma pessoal, em forma de rendição, intimamente. E conhecereis a Jesus Cristo, e Jesus Cristo te libertará. E o versículo 36, e se pois o Filho do Deus vivo, e se pois Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há nada nem ninguém na face da terra que tem o poder de perdoar os pecados do ser humano. Somente Jesus Cristo. Ele é o único a quem devemos e a quem podemos recorrer. Na hora da dor, da angústia, da aflição, na hora dos gemidos, na hora do desespero, na hora quando os nossos sonhos revelam o nosso coração. O caminho certo a tomar é vir aos pés de Jesus Cristo. Você já sentiu dor emocional? Você já sentiu a angústia, a aflição, a ansiedade? Coisas que surgem na maior parte das vezes e nós não conseguimos identificar a origem. Dor da perda, dor da traição, dor do engano, a dor da mentira, a dor da inimizade, a dor do abandono, a dor da falta. Todos nós, em algum momento da nossa existência, passamos por isso tudo. E quando não temos Jesus Cristo, aquele que faz com que nós venhamos passar por esses momentos, ele nos leva cativo a cárceres. Cárceres. Diga comigo, cárceres. E nós entramos nesses cárceres porque nós não conseguimos ver uma luz no fundo do túnel. E estando nesses lugares
de catividade, tudo é cinza. Não vemos esperança do amanhã. Não existe alegria. Podemos ter sido os melhores profissionais, porém agora parece que nada mais flui na nossa vida. Podemos ter sido os melhores empreendedores, porém agora parece que a força e o ânimo, aquela garra, parece que ela desapareceu. Tudo isso porque o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para que todos nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E quando estamos com Ele, podemos passar pelo deserto, podemos passar pelo vale, mas nós temos certeza de uma coisa: o Criador do céu, da terra e de tudo que nela há está junto conosco naquela caminhada. Não nos sentimos sós. Não nos sentimos desamparados. E ali nós podemos descansar confortavelmente na palavra dele. Que não só haverá uma luz no final do túnel, mas que a vitória é certa e já foi conquistada na cruz do Calvário. Esse é o nosso Jesus. Hoje estamos diante de um momento tão solene. Pessoas que reconheceram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e deram o passo da confissão pública de que querem morrer para a velha natureza e ressurgir uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele que é especialista em roubar, matar e destruir, ele não vai desistir da sua vida, não. Ele sempre vai de alguma forma tentar puxar o seu passado e jogar na sua face. E nessa hora, a mesma fé que fez você receber a Cristo como Senhor e Salvador, e que fez você publicamente reconhecer essa fé, ela precisa ser ativada e lembrar o inimigo da tua alma que você já foi perdoado e os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Que quando ele fala, ele só fala daquilo que lhe é próprio. E é por isso que ele se chama o pai da mentira. Não há verdade alguma na vida dele. Então, quando ele te acusa, declara a verdade de Deus sobre aquela mentira dele. E ele vai ter que simplesmente recuar. O poder de Jesus, ele é capaz de transformar completamente a sua vida, seu casamento, sua família. O mesmo Jesus que salva, cura e restaura, tem poder para restaurar casamento. Não podemos declarar que Jesus salva uma pessoa e as duas pessoas salvas não conseguem ter um casamento restaurado. Ele é a salvação para todas as áreas da nossa existência. No Antigo Testamento, logo após o povo sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho, onde começou a peregrinação pelo deserto, Jesus deu ao povo a primeira aliança. Ele entregou aquele povo a aliança da cura. E ali ele foi chamado como o Senhor que cura ou o Senhor que sara, Jeová Rafá. Por quê? Não há nada no mundo que possa trazer salvação, cura e restauração, a não ser Jesus. E ali ele deu um cheque para cada pessoa. Ele disse: está aqui, ó. Aqui está a salvação, aqui está a cura, aqui está a restauração do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Já indo para o Novo Testamento, nós vemos Jesus
E ele se movendo exatamente dessa forma. Cada passo que ele dava, ele trazia salvação. Ele curava enfermos. Ele expulsava demônios. Ele trazia as boas novas. E o povo que estava em trevas conseguiu ter luz. Luz. E começou a seguir esta luz. Quando a luz brilha diante de nós, nós temos condições de enxergar a nossa miséria. Quando a luz brilha, nós conseguimos enxergar que estamos nas trevas. E temos a oportunidade de sair. E Jesus então passou de lugar a lugar, de cidade a cidade, de vilarejo em vilarejo, sendo Jeová Rafá. A primeira aliança que ele entregou ao povo. E às vezes passamos uma vida de cristãos e nos esquecemos disso. E nós achamos que no momento da dificuldade, da luta, da dor, temos que bater o gongo e dizer: Deus, me socorre. Tu pode fazer um milagre. Mas vai muito mais além do que isso. Porque nada tem a ver conosco. Tudo tem a ver com sermos apenas um canal para todos aqueles que nos cercam. E quando entendemos isso, nós não vamos apenas buscar a bênção para a necessidade momentânea, mas nós vamos escolher conhecer a verdade, conhecer a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo literalmente nos liberte. E o conhecer a verdade não é conhecer um versículo fora do contexto e nem apenas decorar. É você mergulhar em Jesus Cristo. É você chegar a um ponto de dizer: esse é o meu alvo. Talvez você vive de alvos e início de 2025 você fez ali, estabeleceu ali todos os seus objetivos para esse ano. Mas talvez você esqueceu de colocar exatamente isso, Jesus como o primeiro deles. Só que se você coloca Jesus como o primeiro deles, os outros não precisam existir, porque todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então passamos uma vida correndo atrás da bênção, correndo atrás do milagre, correndo atrás de ajuda, de um socorro, quando tudo plenamente já nos foi concedido. Só não conseguimos tocar. Não conseguimos tocar. Sabemos, mas não conseguimos tocar. Muitos não conseguem tocar. Exatamente porque não têm conhecido a verdade dentro de uma interpretação bíblica, de intimidade, de rendição. Então estabelece como alvo conhecer Ele. Porque Ele vai te libertar. Vai me libertar do quê? Bom, eu não sei você quando veio a Jesus, do que Ele te libertou. Eu só posso falar acerca da minha pessoa. E eu posso dizer que eu não me orgulho da pessoa que eu era antes de Cristo. E eu não tenho como falar o que Ele fez na minha vida. Porque eu nasci de novo e eu sou assim. A que existia, não existe mais. E para se tornar uma nova criatura, Ele mexe, Ele chacoalha, Ele soca. Ele coloca tudo no lugar
e de forma alinhada. E quando Ele não responde o teu clamor, e quando a cura não vem, não significa que Ele não te ama. Significa que o processo vai redundar numa colheita muito maior do que se Ele te curasse. Significa, sim, que Ele ouviu a tua oração, mas que Ele decidiu estender um pouco mais o milagre, para ver aonde está fundamentada a sua fé. Ele busca pessoas, Ele procura pessoas, que possam ser pessoas confiáveis, aonde Ele pode confiar segredos do coração dele. A palavra diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, nada na face da terra. Ele procura pessoas aonde Ele pode confiar questões acerca do futuro. Ele procura pessoas aonde Ele possa confiar dons de sinais, de maravilhas e de cura. Ele procura pessoas aonde Ele possa confiar riquezas, para que seja um canal de bênçãos, derramando sobre outros, conforme Ele for revelando. Ele é um Deus bom. Ele nunca deixou de ser bom. Ele é um Deus misericordioso. E Ele é um Deus de amor. E o amor, ele basta para toda e qualquer situação. Por mais que esteja doendo, física, emocional ou espiritualmente. Por pior que seja a sua dor, o amor coloca fim a ela. E coisas novas começam a ser geradas em seu espírito a partir da dor. E com a vitória da cruz sobre você. A graça de Cristo continua nos alcançando todos os dias. Renova as nossas forças, renova a nossa fé, renova a nossa esperança. A graça, apesar de quem nós somos, apesar de fazermos coisas que talvez não deveríamos fazer, apesar de não conhecermos como a Bíblia diz que deveríamos conhecer, a graça dele se manifesta salvadora a todos os homens. E a graça dele está sobre a humanidade, esperando um coração que é como uma terra para poder lançar a semente da salvação, da cura e da restauração. O Salmo 147, versículo 3 diz: Ele sara os quebrantados de coração, Ele ata as suas feridas. Estamos cercados de pessoas que carregam mágoas, ofensas, dor, traumas, depressão. Mas Jesus tem o remédio certo para cada dor e para cada situação. Não pense que você tem que fazer força para que a sua cura ocorra. Você precisa conhecer a verdade, porque ela vai te libertar.
Lembram da mulher que por 12 anos sofria com uma hemorragia, um fluxo de sangue. Uma mulher, posso assim dizer, com a sua saúde acabada. Vivia numa situação totalmente desconfortável, onde até a vida social estava comprometida. Rejeitada, sem esperança, porque ela tinha gasto tudo com os médicos. E ela não tinha mais recursos. Mas ao tocar em Jesus, ela foi curada imediatamente daquela enfermidade. E mais do que isso, foi restaurada da sua vergonha. Jesus faz o trabalho completo. Ele não deixa nada para ser feito. Lembra de Pedro? Um sanguíneo, uma pessoa sem domínio próprio, uma pessoa impulsiva. Após negar a Jesus Cristo, sentiu-se um fracassado, talvez um excluído, se culpando terrivelmente. Mas Jesus Cristo restaurou, reafirmando seu chamado e fortalecendo a fé dele. E aquele homem que negou por 3 vezes, numa só pregação ganhou mais de 3.000 almas. Você lembra do Zaqueu? Aquele homem pequenininho que subiu numa árvore, cobrador, coletor de impostos, odiado pela maioria. Porque ele era tido como ladrão, ele era tido como traidor. Um homem rico, o que fazia com que o povo o odiasse mais ainda. Esse homem passou de um explorador do povo a um homem generoso. De perdido, ele passou a salvo. De rejeitado, ele passou a incluído. Tudo por quê? Tanto ele, quanto a mulher, quanto Pedro conheceram a verdade. E a verdade os libertou. Oh meu Deus, oh meu Deus! Somente Jesus Cristo pode nos libertar de cadeias e de prisões espirituais. Não importa onde estejamos, só Ele pode te pegar e te puxar. Mais ninguém. Ainda que você diga, não tem mais esperança, não tem mais solução. Jesus diz, eu sou a vida. Eu sou a vida. Ele é a resposta que você tanto precisa. O pecado nos escraviza, nos condena o tempo todo. Quando pensamos que vamos ficar bem, com 1 minuto de prazer, logo em seguida vem a condenação. Jesus Cristo veio para te dar liberdade. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz o seguinte: mas Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Não importa o nível de vida que estamos vivendo. Se você não é cristão, eu quero dizer uma coisa: Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele é a porta para a salvação. Só Ele. Nenhum outro nome há, nem no céu nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus Cristo. Então, se você não é cristão, você está recebendo hoje a direção para conhecer a verdade e você se tornar uma pessoa totalmente liberta. E a luz que brilha nas trevas, ela funciona assim. Antes você era trevas, você se torna luz por intermédio de Cristo. E essa luz, aonde você vai, ela ilumina. Então o cônjuge vem para a igreja,
Então, os filhos vêm para a igreja, e os pais vêm para a igreja, os amigos vêm para a igreja, os colegas de trabalho ou de escola vêm para a igreja. Por quê? Porque estão sendo forçados? Não, não. Porque viram o poder de Jesus expresso na vida daquele que recebeu a Jesus Cristo. O endemoniado gadareno, eita homenzinho difícil, ele vivia isolado e totalmente dominado por uma legião de demônios. E você talvez pense, nossa, isso só no tempo de Jesus. Não, querido, isso é hoje, e às vezes no nosso meio. Pessoas com demônio que não conseguem governar áreas da sua vida. Aquilo que você não governa, alguém está governando por você. A área que você não se controla, alguém está dominando dentro de você. A questão é que aqui havia uma legião, milhares de demônios com este homem. Mas ao encontrar Jesus, ele foi completamente liberto e restaurado, tornando-se uma testemunha viva do poder do Evangelho. Isso acontece no nosso meio hoje. Pessoas completamente libertas da drogadição, da prostituição e de qualquer sorte de pecado. Pessoas que um dia disseram sim, e disseram sim, e decidiram entrar pela porta, sem saber o que tinha lá atrás. Mas conforme foram entrando na porta, aquilo que invadia o ser delas, aquela glória que tomava elas, fazia com que começassem a enxergar que existe uma vida, e não apenas a questão de sobrevivência nesse mundo. A vida verdadeira, ela está em Cristo. Tudo o resto, o homem pode criar. Vamos mais adiante, vamos pegar Paulo e Silas. Ambos estavam presos injustamente. E o que eles fizeram? Se desesperaram. Como pode? Dois proclamadores do Evangelho, Paulo, um homem poderosamente usado por Deus, como pode o Senhor permitir que ele seja preso, encarcerado, numa cadeia física? O Senhor estava provando a fé. Ao invés de se desesperar, ao invés de blasfemar, ao invés de duvidar do que ele cria e pregava, o que eles fizeram? Eles começaram a louvar a Deus. Em resposta a isso, lembra da mulher, 12 anos com fluxo de sangue? Ela disse, se pelo menos eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela creu contra todas as circunstâncias. E ela tocou nas vestes. E na hora o Senhor parou e perguntou, quem me tocou? E as escrituras dizem que a multidão o oprimia. E os discípulos perguntaram, como assim, mestre? Alguém te tocou, a multidão te oprime. E ele disse, não. Alguém. Diga alguém. Não, diga alguém. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aqui está a diferença em conhecereis a verdade te libertará. E ter intimidade com Jesus, e Jesus te libertará. E Paulo e Silas viram diante dos olhos um baita de um terremoto acontecer. E a prisão com o terremoto se abriu. Jesus parou por causa de uma mulher, com uma multidão inteira tocando ele. Mas quando um coração sincero busca ele,
quando um coração desesperado, como a última oportunidade, busca Ele. Quando não se há mais nada para fazer, como Paulo e Silas, chegou o nosso fim. O Senhor para e olha para você. Porque ao invés de retroceder, você continua declarando o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia. E que aconteça o que acontecer, a sua vida pertence a Ele. Você não vai desistir e você não vai recuar. Este milagre do terremoto na cadeia revela que a verdadeira liberdade é uma condição interior e não exterior. O diabo coloca diante de nós situações invencíveis aos olhos humanos. Mas nós temos que vencê-las todas aqui dentro. A paz de espírito não depende de circunstâncias externas. Única e exclusivamente de um posicionamento do nosso coração. Não adianta falar e falar. Na hora da dificuldade, você tem que se manter. Você não pode recuar. Jesus é aquele que em todas essas situações que nós vemos, na vida de muitos que aqui estão, na minha vida, Ele é aquele que ofereceu um recomeço. Quando talvez nós mesmos já não tínhamos esperanças com relação a nós, com relação ao casamento, ou quiçá com relação à família. Talvez muitos já estavam querendo desistir. Mas em Cristo, a salvação. E Cristo restaura, te dando uma nova vida. Não importa o que tu já viveu. Não importa a sua situação hoje. Tudo o que Ele precisa é que você o conheça da forma correta. E aí então você verá as cadeias se quebrarem. Ele parando. Porque seu posicionamento puxou a atenção e extraiu virtude dele. Mateus capítulo 11, 28 diz o seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observa, Jesus não apenas cura, não apenas liberta, mas Ele dá um propósito de vida e te dá uma direção. Ali é que o lugar onde os perdidos, eles são totalmente achados. E o verdadeiro arrependimento, ele começa no coração. A verdadeira decisão, ela tem que começar no coração. Aonde você sente que Ele está falando contigo por intermédio do Espírito dele. Aonde você sente que Ele está falando da tua vida. Ele está revelando o teu coração. E aí então você entende que foi Ele quem te trouxe a esse lugar. Por quê? Porque Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma nova vida para te dar. Então não importa o quão terrível seja o seu problema, ou o quão profunda seja a sua dor. A pergunta é: o quanto de você vai render diante dele hoje? O quanto de você vai se prostrar diante dele hoje? Para que ele te pegue pela mão e te levante. Para que ele jogue um frescor na tua face e você se sinta renovado. As tuas forças renovadas. A tua esperança estabelecida. E não uma luz no fundo do túnel.
Mas você, tendo visto a própria luz, começa a se mover nela. Queridos, o passado não nos define. O passado, seu passado não define seu futuro. Ele vem e Ele te dá uma nova história, porque Ele tira das trevas e te transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele não disse, eu te tiro das trevas suaves, ou das trevas terríveis. Eu te tiro das trevas. Aonde você estiver, ali eu te encontro. Então, o meu convite para você nessa noite, o quanto você quer se render diante dele. Qual área da sua vida que está vivendo de forma vegetativa? Qual parte da sua existência você entende que não tem aberto a porta para aquele que diz, eu sou a porta? Senhor, eu coloco essas vidas diante do teu altar. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu estendo a mão sobre essas vidas que deram um passo de fé. Todo espírito de enfermidade, eu dou ordem, bota em retirada pelo poder do nome de Jesus. Espírito de depressão, espírito de imundícia, eu dou ordem agora, sai desse recinto, pelo poder do nome de Jesus. Agora, eu te peço, ó Pai, encontre cada vida na sua situação. Tome cada vida que aqui está diante de ti. Toca com o teu poder. E que essas vidas possam ter uma revelação do teu amor. Eu abençoo agora, e na autoridade que me concede o nome de Jesus, toda obra maligna feita contra essas vidas, eu declaro agora cancelada pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro frustrado agora todo projeto maligno sobre essas vidas. E eu declaro a libertação do espírito, a libertação da alma e a libertação do corpo, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus Cristo.